Hoje nós vamos entrar na segunda parte do Catecismo, que começa a partir do Dia do Senhor 5, né? Que fala sobre a nossa salvação. Começamos já analisando a abertura do Catecismo, né? Dia do Senhor 1, um prólogo, né? Que vai nos mostrar que nosso único consolo na vida ou na morte é saber que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma a Jesus Cristo, nosso fiel Salvador, né? Então, seja o que for que acontecer na nossa vida, temos o descanso e o consolo de saber que só acontece porque Ele determinou ou permitiu, tá? Senão nada acontece, né? Até os fios dos nossos cabelos são todos contados e não cai um pardal do céu sem que Deus permita. Então temos esse descanso. Depois nós entramos na primeira parte do Catecismo, né? Que fala sobre os nossos pecados e miséria, como são grandes os nossos pecados e a nossa miséria. Vai do Dia do Senhor 2 ao Dia do Senhor 4, onde nós vemos que na queda, né, Adão, como representante federal da humanidade, caiu, desobedeceu a Deus e com isso condenou toda a humanidade, né? Então nós já nascemos pecadores. Já fomos concebidos em pecado, como Davi diz lá no Salmo 51:5, né? Em pecado me concebeu minha mãe. Então, nós já nascemos pecadores e necessitamos da graça de Cristo. Então, nossos pecados e miséria é grande, porque o pecado separa o homem de Deus e o condenará, tá? E hoje agora vamos entrar na segunda parte do Catecismo, que vai falar da nossa salvação, né? Do Dia do Senhor 5 em diante, tá? Não vamos terminar toda essa parte hoje, né? Vamos ver até onde podemos ir, tá? A segunda parte do Catecismo vai falar sobre a nossa salvação. Então nós já vimos que nosso único consolo na vida ou na morte é saber que pertencemos a Cristo e não a nós mesmos. Já entendemos que Adão, como representante federal da humanidade, caiu e condenou toda a existência humana a separação de Deus, né? Condenou a morte, na verdade, né? Porque a lei dizia, né? O dia que dela comer, certamente morrerás. E eles comeram do fruto proibido e padeceram, como vimos na última aula, tá? Agora, essa segunda parte do Catecismo vai falar a respeito da nossa salvação. Então vamos ao Dia do Senhor 5, onde começa, né? Pergunta 12. Se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto o castigo temporal quanto o eterno, como então poderemos escapar dessa punição para sermos novamente recebidos na graça? Resposta: Deus requer que a sua justiça seja satisfeita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer completamente essa justiça, ou outro deve fazer isso por nós. Então o que acontece? Nós precisamos entender, nós falamos muito, ouvimos muito dizer, pensamos muito na situação de Deus ser amor, de Deus ser misericordioso, Deus ser gracioso, né? Deus amar a sua igreja, o seu povo, etc. Mas nós devemos, com a mesma intensidade, entender que Deus é justiça também. Tá? Que Deus é um ser justo e a justiça deve ser satisfeita, ou seja, não tem como nos afastarmos ou deixarmos de pensar ou omitirmos esta realidade que é a justiça de Deus. Então Deus, ele fez uma aliança com o homem, né? E Deus, o homem quebrou essa aliança, mas Deus, ele é fiel e justo, ele não quebrará essa aliança, ele não pode quebrar. Então, de fato, o homem será condenado, tá? Mas Deus, então, ele vai usar de misericórdia, levantando um segundo Adão, porque alguém tem que satisfazer a justiça de Deus. O homem não pode satisfazer essa justiça de Deus, porque o homem já está contaminado com o pecado. E o homem não poderia suportar a ira de Deus contra o pecado, tá? Então, ou nós devemos satisfazer essa justiça, ou alguém satisfazer essa justiça por nós. Pergunta 13.
Podemos nós mesmos satisfazer essa justiça? Resposta: certamente que não. Pelo contrário, todos os dias aumentamos a nossa dívida. Por que aumentamos a nossa dívida? Porque nós pecamos, tá? Não é verdadeiro o ensino que diz que após a conversão o homem não peca mais, o pecado está vencido e o homem não peca mais. Isso não é verdadeiro, tá? Nós não vivemos mais deliberadamente em pecado, mas eventualmente é um fato que nós pecamos. Não tem como negar isso. O próprio apóstolo João, na sua carta, ele diz aos demais irmãos, ele diz: filhinhos, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, né? Jesus Cristo o justo. Então, note que nós temos uma vida dinâmica, lutando contra os três inimigos da nossa vida, né? Que é o diabo, o mundo e a nossa carne, que nos assediam, nos tentam, né? Constantemente, tá? Então nós passamos a vida lutando contra essas questões para evitarmos o pecado. Mas eventualmente nós caímos em pecado. Então a nossa dívida, ela aumenta todo dia. Não digo pecados graves, pecados premeditados, viver em pecado, né? Mas eventualmente alguém conta uma mentira aqui, né? O outro tem um mau pensamento ali, e etc. Então o homem, infelizmente, ele peca. Então nós não podemos satisfazer essa justiça, tá? Nós mesmos não, porque na verdade a nossa dívida está cada dia aumentando mais. Então vem a pergunta 14. Qualquer mera criatura pode satisfazê-la por nós, ou seja, pode satisfazer a justiça de Deus por nós? A resposta é enfática. A resposta não. Primeiro, porque Deus não castigará outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Ou seja, a responsabilidade, começamos a ver daqui, que ela é individual, né? Quem erra é que deve pagar o preço e não o outro. Então, como Adão era o representante federal da humanidade, a humanidade pecou contra Deus. Então Deus não vai responsabilizar outra criatura pelo pecado do homem, pelo erro da humanidade, tá? Segundo, porque nenhuma mera criatura pode suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado, nem libertar outros desta ira. Ou seja, é o que eu tenho dito, né? Deus, os seus atributos, todos têm a mesma intensidade. Tanto o amor de Deus é intenso, a sua misericórdia, a sua graça, como a justiça de Deus e a sua ira. Então todos os atributos de Deus, eles são intensos. Quando nós falamos sobre a ira de Deus, não que nós falemos, a Bíblia fala sobre a ira de Deus, não é uma ira como a ira do homem, que é uma ira contaminada pelo pecado, corrompida, tá? Mas é uma ira santa, ou seja, Deus se ira contra toda a maldade, contra tudo que é errado, tá? Contra toda perversidade, crueldade. Então isso acende a ira de Deus, né? E Deus, por ser santo, por ser bom, por ser benigno, por ser justo, Deus não suporta o mal, a maldade, o mal moral, né? E isso acende a ira de Deus. Então, nenhuma criatura consegue suportar, ou conseguiria suportar a ira de Deus, tá? Porque a ira de Deus, no quesito intensidade, é imensa também, tá? E aí entramos no dia do Senhor 6, né? Pergunta 16. Por que tem que ser um homem verdadeiro e justo? Resposta: tem que ser um homem verdadeiro e justo, porque a justiça de Deus exige... nós pulamos aqui, desculpa, no dia do Senhor 5 ainda, pergunta 15. Então, nenhuma outra criatura pode suportar a ira de Deus ou pagar o preço dos nossos pecados. Pergunta 15. Que tipo de mediador e libertador temos que buscar? Resposta: alguém que seja homem verdadeiro e justo, e mais poderoso que todas as criaturas, isto é, alguém que seja ao mesmo tempo
Deus verdadeiro. Então note que aqui vai se estruturando a doutrina. Por que Deus enviou seu próprio Filho a se tornar um homem? Primeiro, porque Deus não vai condenar outra criatura pelo pecado do homem. Segundo, que nenhuma outra criatura conseguiria suportar a ira de Deus contra o mal. Tá? Então, nós vemos que qual foi a alternativa de Deus para não deixar de fazer justiça e cumprir a sua parte da aliança, Deus ser justo condenando o pecado, mas também Deus ser misericordioso, tá? Ao ponto de salvar a humanidade. Deus levantou então um segundo Adão, a saber, o seu próprio filho. Então o seu filho, que é o próprio Deus, se fez homem para pagar o preço dos nossos pecados. Há uma substituição aqui, tá? Para pagar o preço dos nossos pecados. Então, a única criatura que poderia suportar a ira é o próprio Deus, tá? E se tornando homem, não é uma outra criatura que paga a culpa do homem, mas sim o próprio homem. Então o próprio Deus se faz homem, não peca, mas 100% homem, mas sem pecado, tá? E não deixa de ser Deus, tá? Essa doutrina é conhecida como união hipostática. Ela é fundamental no Evangelho. Ou seja, Cristo é 100% homem e 100% Deus. E essas duas naturezas são inseparáveis. Cristo tornou-se homem e Deus, tá? Isso para suportar a ira de Deus e como homem pagar, satisfazer a justiça de Deus em nosso lugar, tá? Então, a partir do sacrifício de Cristo na cruz, Deus não olha aqueles que estão em Cristo, fundamentados em Cristo, Deus não olha mais os pecados dessa pessoa, mas Deus vê nessa pessoa os méritos de Cristo, e é por isso que ela é salva. Tá? Aí sim entramos no dia do Senhor 6, pergunta 16. Por que tem de ser um homem verdadeiro e justo? Resposta: tem de ser um homem verdadeiro porque a justiça de Deus exige que a mesma natureza humana que pecou pague pelo pecado. Por isso, o Filho de Deus se esvaziou da glória de ser Deus e se tornou homem. Se esvaziou da glória, mas não deixou de ser Deus. Tem de ser homem justo, porque alguém que, por natureza, já é pecador, não pode pagar pelos pecados dos outros. É por isso que Cristo, ele foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, conforme declara o Credo Apostólico, baseado nas Escrituras que afirmam isso. Tá? Então Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe. No contato homem e mulher, na concepção, o filho já nasce em pecado, já é gerado em pecado. No caso de Cristo, não houve o contato do homem. O homem foi desnecessário ali, tá? Apenas o corpo da mulher gerou Cristo, não houve a concepção pecaminosa. Então Cristo, ele foi gerado pelo Espírito Santo, aliás, ele foi concebido pelo Espírito Santo, gerado no corpo da mulher. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, portanto ele não pecou. Ele nasceu sem pecados e mesmo sendo 100% homem, ao longo da sua vida ele não pecou. Tá? Então é por isso que ele pôde satisfazer em nosso lugar a justiça que Deus exige. Tá bom? Pergunta 17. Por que ele tem de ser, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro? Resposta: ele tem de ser Deus verdadeiro para que, pelo poder da sua natureza divina, possa suportar em sua natureza humana o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Então, por isso ele tem que ser Deus verdadeiro, tá? Para poder suportar, né, o peso da ira de Deus, como já dissemos, tá? E conquistar e restituir em nós a justiça e a vida. Alguma dúvida até aqui? Sim. Isso, exatamente, tá?
Exatamente isso. Exatamente isso. Tá? Então, quando Deus olha, né, Ele não vê mais os nossos pecados cometidos, né? Mas Ele vê os méritos de Cristo em nós, ou seja, fomos salvos. Houve uma substituição. Tá? Pergunta 18. Mas que mediador é esse que é, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro e homem verdadeiro e justo? Resposta: o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Tá? Então, se nós vermos aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 30, abre aí na tua Bíblia aí. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 30. Achou? Diz aqui, ó. Eu leio aqui. Sim, eu leio aqui. Então vamos lá. 1 aos Coríntios 1, 30, tá? Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Tá? Então não há mérito nenhum em nós. O homem não tem justiça própria, como o apóstolo Paulo fala aos Romanos. Tá? Não há mérito nenhum em nós na nossa salvação, nem mesmo a nossa escolha. Tá? Não fomos salvos porque nós escolhemos. Isso seria ser salvo por obras. Nós fomos salvos pelos méritos de Cristo, porque Deus nos escolheu naquela multidão de condenados, no universo de condenados. Deus resgatou a sua igreja e formou o corpo de Cristo e formou o seu povo, tá? Então nós somos feitos aqui da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, tá? Então nós somos santificados, somos regenerados e somos salvos através da palavra de Deus. Somos salvos por Cristo através da sua palavra, a mensagem do Evangelho que vai fazer com que Deus opere a fé em nossos corações. Veja aqui, ó. Isso, exatamente. Veja aqui, ó. Isso mesmo. Aí, quando temos contato, né, com a palavra de Deus, aceitando, assim, nos submetendo a ela, sendo tocados pela graça de Deus, a ponto de entendê-la, né, nós conseguimos, então, Deus vai operar a fé no nosso coração. Veja como isso é uma ação de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Ó. Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé, ela não procede do homem, a ponto do homem escolher seguir a Cristo. A fé, ela procede de Deus através da pregação sobre Cristo, sobre a mensagem de Cristo, tá? Então veja, a pregação de Cristo. Às vezes nós vamos em cultos que nós não ouvimos falar de Cristo. Mas o que salva é a pregação sobre Cristo, é Cristo que nos salva. Às vezes nós vamos num culto onde é pregado sobre Paulo, sobre Pedro, sobre Jonas, sobre Eliseu, sobre Ezequiel, sobre Ruth, sobre Débora, mas nós não ouvimos falar de Cristo. A mensagem, a fé, ela vem pela pregação de Cristo, né? É por isso que em toda a Escritura tem a sua cristologia. Podemos pregar sobre esses personagens bíblicos, Josué, Daniel, Ruth, Paulo, Pedro, tá? Mas devemos encontrar a cristologia em cada texto e mostrar Cristo para os ouvintes, para aqueles que estão ouvindo a mensagem, tá? Porque a fé, Deus vai operar a fé através da pregação e a pregação da palavra de Cristo, né? Então Deus vai operar a fé no coração das pessoas, né? E elas vão então se submeter a Cristo. Pergunta 19. Como você sabe disso? Tá? Resposta. Pelo Santo Evangelho,
que o próprio Deus revelou pela primeira vez no paraíso. Depois, ele o proclamou pelos patriarcas e profetas e o prefigurou pelos sacrifícios e outras cerimônias da lei. E, finalmente, o cumpriu por meio do seu único filho. Tá? Então, a única forma que nós temos de saber isto é pelo Santo Evangelho. Tá? Que o próprio Deus revelou, né? A primeira vez ele revelou lá no paraíso. Onde foi isso? Gênesis 1:15. Aliás, perdão, Gênesis 3:15, né? Que é o que conhecemos teologicamente como proto-evangelho. Tá? A primeira vez que Deus prega o evangelho, a primeira pregação do evangelho foi o próprio Deus. Tá? E quando o homem caiu, né? Então veja aqui, ó. Quando Deus ele dá as punições, quando houve a queda e Deus dá a punição para o homem, para a mulher e para a serpente, tá? Então Deus ele proclama o Evangelho de Cristo, conhecido aqui como proto-evangelho, Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então está dizendo aqui a serpente, tá? E aqui, esta passagem também vai ser uma estrutura para mais tarde nós entendermos, né? O apóstolo Paulo vai descrever isso lá para Timóteo, porque que não pode haver uma ordenação pastoral feminina, tá? Mas isso vamos falar em outro momento, tá? Mas aqui Deus está colocando o pecado, aliás, a punição na serpente, tá? Que é Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, no singular, está se referindo a Cristo, tá? Este quem? A serpente, perdão. Este quem? Este te ferirá a cabeça. Este quem? O descendente da mulher, concebido pelo Espírito Santo, gerado na Virgem Maria, tá? Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, que é quando Cristo morreu na cruz, tá? Aí ele foi ferido no calcanhar, mas ele pisou a cabeça da serpente, tá bom? Então vamos lá. Depois ele o proclamou pelos patriarcas e profetas. Então, depois de Gênesis 3:15, Deus levantou os patriarcas da nação, Israel, né? E proclamou o evangelho através deles. Existe cristologia em toda a passagem bíblica, tá? Proclamou pelos patriarcas e pelos profetas e o prefigurou pelos sacrifícios e outras cerimônias da lei. E finalmente o cumpriu por meio de seu único filho, tá? Então veja que Deus ele anuncia o evangelho quando ele dá a punição da serpente, o proto-evangelho. Depois ele anuncia através dos patriarcas da nação, os profetas que Deus levantou no Antigo Testamento, tá? Pelos sacrifícios de animais que ele mandava fazer no sacerdócio levítico e por todo aquele conjunto complexo de cerimônias que Deus mandava fazer no sacerdócio levítico, Deus proclamou Cristo e a igreja ali, tá? Então, quando muda o sacerdócio, segundo Hebreus 7:12, nós vamos ver aqui por que nós não continuamos fazendo essas cerimônias. Porque Cristo já veio. Essas cerimônias apontavam para Cristo. E quando Cristo veio, acabou o sacerdócio levítico e ele se tornou sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, outro sacerdócio. Agora o sacerdócio eterno de Cristo. Cristo é o sumo sacerdote. E Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 7, verso 12, diz que toda vez que muda um sacerdócio, necessariamente deve haver mudança na lei. Essa mudança da lei, não é mudança da lei moral de Deus. Não matar, não roubar, isso não mudou. Isso nós não podemos fazer. O que mudou foram as leis sacerdotais,
tá? As coisas que tinham que ser feitas religiosamente, cerimonialisticamente, todos aqueles rituais, tá? Como a circuncisão, o sacrifício de animais, usar aquelas bacias que eles usavam, usar aquelas cores, os incensos, tá? E toda forma de rituais que Deus mostrava ali, que tudo aquilo apontava para Cristo, tá? Nós temos aí nas nossas plataformas, né, estudos sobre o culto, o que deve ser o culto, que representa, né, o culto do Antigo Testamento e o culto do Novo Testamento, como que é o culto hoje, né? Nós vemos pela Bíblia como deve ser o culto, tá? Que representava então o sacrifício dos animais, o incenso e todas aquelas práticas, tá? A expiação do sangue e tudo mais, tá? E aqui vamos entrar no dia do Senhor 7 e nós vamos encerrar aqui no dia do Senhor 7, tá? Porque depois nós vamos abordar o credo apostólico, né? A partir do dia do Senhor 8, tá? Então nós vamos entrar no dia do Senhor 7, mas antes disso, você tem alguma dúvida? Tem algum comentário? Nenhuma dúvida? Ótimo, isso mesmo. Então vamos lá. Dia do Senhor 20. Então, todos os homens, dia do Senhor 7, pergunta 20. Então, todos os homens são salvos por Cristo, exatamente como eles pereceram por meio de Adão? Resposta: não. Só os salvos, os que pela verdadeira fé são enxertados em Cristo e aceitam todos os seus benefícios. Note essa pergunta aqui, bastante importante. Por quê? Existe uma falsa doutrina que surgiu alguns séculos atrás e circula por aí, que é a doutrina do universalismo, que visa dizer que todos, no final das contas, todos serão salvos porque Deus é misericordioso. Essa não é a verdade bíblica, esse não é o ensino bíblico. O ensino bíblico é que alguns serão salvos, reinarão, estarão com Cristo no paraíso, viverão no paraíso de Deus, e outros serão condenados e punidos eternamente no inferno em chamas, onde o verme não morre, tá? Então, aqui, o dia do Senhor 7, pergunta 20, ele fala a respeito disso, tá? Não são todos que serão salvos, só são salvos os que pela verdadeira fé, aqueles que receberam a mensagem do Evangelho, Deus operou a fé neles através do Evangelho, da pregação de Cristo, tá? E eles foram enxertados em Cristo, enxertados na videira, tá? E aí, após isto, aceitam todos os benefícios de Cristo. É como João 15, né? Fala videira verdadeira, o Pai é a videira verdadeira e Cristo é o agricultor, aquele que estiver enxertado em Cristo, tá? Ele o limpa para produzir frutos. Pergunta 21. Isso, exatamente. Pergunta 21. O que é a verdadeira fé? Resposta. A verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou por sua palavra. Essa é a verdadeira fé, tá? É receber e crer com convicção, é acrescentar convicção à crença. Não é apenas crer que a palavra de Deus é correta e que Deus existe. É acrescentar convicção absoluta, tá? Que a palavra de Deus é verdadeira, que Deus existe, que Ele é cumpridor das suas promessas e cumpridor das suas ameaças. Ou seja, os maus serão punidos, isso é uma ameaça. Os salvos serão recompensados num paraíso de delícias e paz. Isso são promessas, tá? Então, a verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. Deus não fez aquilo à toa. E toda a palavra é inspirada e útil para o ensino, para o crescimento na justiça, tá? Como diz Paulo a Timóteo. É também a firme certeza de que Deus garantiu, não só aos outros, mas também a mim, perdão de pecados, justiça eterna e salvação, por pura graça,
somente pelos méritos de Cristo. Então a verdadeira fé, ela vai excluir tudo que o homem possa considerar como um ato bom seu, né? Que o levou a ser salvo, tá? Não há ato bom nenhum em nós que pudéssemos levar a ser salvos. Isso é salvação por obras. A salvação é pela graça, não por obras, tá? Sola gratia, tá? O Espírito Santo opera essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Então, essa fé será operada no coração, né? E a pessoa, então, ela vai desenvolver essa fé através da ministração do Evangelho, tá? Pergunta 22. Então, em que o cristão tem de acreditar? Resposta: em tudo que nos está prometido no Evangelho e que nos é ensinado resumidamente pelos artigos da nossa fé cristã universal e indubitável. Bem, os artigos da nossa fé cristã, universal e indubitável, está resumido no Credo Apostólico. São 12 artigos, né? No Credo Apostólico, a palavra credo quer dizer creio, né? E o Credo Apostólico, ele é um resumo da fé cristã e nós professamos no que cremos. Como cristãos, no que cremos. Então nós professamos o Credo Apostólico, que é um resumo da nossa fé, que eu vou ler agora aqui para você, tá? Você vai acompanhando aí, né? E a partir da próxima aula, se Deus assim nos permitir, nós vamos estudar esses 12 artigos do Credo Apostólico, que ele é um resumo da nossa fé, tá? Toda a fé cristã está resumida nesses 12 artigos, tá bom? A Igreja Reformada, ela tem por hábito terminar o culto, né? A cada 15 dias, pelo menos, terminar o culto professando a nossa fé cristã, o que nós cremos, que é o Credo Apostólico, tá? Então vamos lá, pergunta 23. Que artigos são esses? Tá? Resposta. Agora eu vou explicar, vou ler os 12 artigos e na próxima aula, se Deus permitir, vamos analisar esses 12 artigos. Tá bom? Artigo 1. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Algumas pessoas combatem o credo apostólico, diz que isso é coisa de católico romano e tal. Se você vê alguma coisa errada ou conflitante com a fé cristã, você pode apontar e dizer. Se não tiver nada conflitante com a fé cristã ensinada na Bíblia, o credo apostólico está corretíssimo. Tá? Então vamos lá, artigo 1. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Artigo 2. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Artigo 3. Que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Artigo 4. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. Artigo 5. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Artigo 6. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Artigo 7. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Artigo 8. Creio no Espírito Santo. Artigo 9. Na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos. Artigo 10. Na remissão dos pecados. Artigo 11. Na ressurreição do corpo. E artigo 12. E na vida eterna. Amém. Tá? Te pareceu alguma coisa contrária à Bíblia? Não? Sim. À medida, né, que nós vamos avançando no estudo do catecismo, né, nós vamos explicando esses 12 artigos. Tá? Cada artigo desse será explicado num dia do Senhor. Então nós vamos ver aqui, nós vemos aqui então que o que nós cremos, ele é resumido no Credo Apostólico, tá? Esses 12 artigos, eles sintetizam o que um cristão crê, tá? Qual é a fé do cristão, tá?
Então, se Deus nos permitir, na próxima semana continuaremos com o Dia do Senhor 8. Deixa eu te perguntar, ficamos com alguma dúvida? Nenhuma? Amém. Algum comentário? Obrigado, amém. Deus, toda glória a Deus, né? Só lhe deu glória, tá? Então, na próxima aula, se Deus permitir, nós continuaremos, então, estudando essa segunda parte do catecismo, né? Que vai ser a respeito da nossa salvação, tá bom? Vamos fazer aí uma oração. Vamos orar.